Nesse sentido, Trezoitão, só fazer só uma completamente. pergunta pro Trezoitão. Trezoitão, tu é católico ou protestante? Eu acredito em Jesus como meu Senhor e Salvador. Eu entro em qualquer igreja no fim de semana, eu frequento. Pergunta se a pergunta Eu- que fica é se Lutero está satisfeito. Eu, meu, mestre, Tá. meu mestre me afirmou que se tivessem 2 ou 3 pessoas de nome dele, ele estaria lá, não é isso? Hein? Quando. Você lembra a história que eu contei que o cara tava com as tripas, com o pau, com tudo enrolado no eixo cardão lá do negócio? E eu pedi pra fazer uma oração. Você acha que ele perguntou qual era a minha denominação? Não. Hein? Não. Interessava pra ele ali se eu era Não. católico, protestante, que desgraça eu era, não é isso? Hein? Mas qualquer pessoa viva pode interceder pelo outro, né? É isso. Mas dizer, tem um mestre, tem um cara chamado Jesus que ama você. Ele basta uma palavra. Você quer rezar o Pai Nosso comigo? Isso, o seu fim não vai ser em vão, não é isso? Você quer Jesus? Eu vou rezar com você. Ele vai perguntar, não, mas eu quero saber se você. Qual rito, né? Você é da missa nova? Hein? Hein, Rasta? Você é da missa nova que não vale, não é isso? Você não vale. Eu não sou. O cara vai perguntar isso porra nenhuma. Eu não sou sedevacantista, não, mas tá ficando quentinho o chão, viu, Rasta? Cuidado. Como? Renato 38, Cristo fundou uma igreja ou não? A própria Bíblia refere várias igrejas, não é isso? Não. Como não? A igreja de Éfeso, a igreja da Filadélfia, a igreja de não sei onde, a igreja uma coisa de é dizer que geograficamente o prédio está ali e outra coisa é era chamada de a igreja de não sei onde, não é isso? Hã? Existia hierarquia entre elas naquela época? Da carta de Paulo? Não tinha nem comunicação, porra. Como é que ia ter hierarquia, não é isso? Tanto tem hierarquia que Paulo está escrevendo as cartas para orientá-los. Isso. E a maioria das coisas que ele diz, quem orienta tem posição hierárquica acima do orientado ou não? Mas a orientação você pode receber de alguém que você está, inclusive, abaixo da sua hierarquia. Não, mas orientação é uma coisa, a ordem é outra. Autoridade, né? Quem deu autoridade a Paulo para orientar a igreja de Éfeso? Jesus. Os apóstolos todos, puta que pariu, né? Quando estamos ali nos Atos dos Apóstolos, por exemplo, Renato 38, né? Tipo, uma das primeiras discussões é, tipo, a gente teve Judas o traidor, não é isso? O que a gente faz? Tipo, Judas, ele era aqui, tipo, bispo nosso, né? Tipo, ele era do nosso rolê. Quem é que vai entrar no... Era o tesoureiro de Jesus, bicho. Era o tesoureiro de Jesus. Sim. Ponto é, alguém teve que ser nomeado para substituir. Então, há uma decisão institucional. Então, tipo, há uma igreja ali já em Atos dos Apóstolos sendo fundada, né? E, tipo, Pedro tem discípulo, esse discípulo tem discípulo, esse discípulo tem discípulo. Aqui, quando a gente, tipo, fala, né, da igreja católica, a gente tem um negócio chamado sucessão apostólica, certo? E isso, se não fizesse nenhum sentido, tipo, não teria nem por que ter na Bíblia essa discussão e não teria nem por que a gente... Eu reconheço a primazia da igreja católica. A gente ficava só com umas narrativas de evangelho, né, tipo, acerca dos acontecimentos da vida de Jesus, e a parte do Velho Testamento que se referia à vida de Jesus. Se fosse só assim, né? Mas não, Jesus deixou uma igreja. Tipo, eu acho que é inegável, eu acho que é impossível você, Renato 38, aqui meu amigo, negar que ele instituiu uma igreja. Eu não nego. Inclusive, uma coisa mais forte, inclusive, do argumento mais forte do que o que você está dizendo, é a árvore pelos frutos. Sim. Quem escolheu os livros da Bíblia? A pergunta é essa. As igrejas evangélicas reconhecem a escolha da igreja católica? Sim ou não? Reconhece e reduz. Não tem nenhum livro a mais. É só a menos, não é isso? Hein? Eles reconhecem que a igreja católica escolheu os livros certos. Os evangélicos não teriam a Bíblia se não fosse a igreja católica, não é isso? Sim, o que diz que a autoridade da igreja precede a autoridade do texto, né? Porque ele escolheu o texto. Ele que disse que os textos iam estar lá, não é isso ou não? Hein? Então, tipo, não faz sentido você pegar o texto, né, que só tem autoridade por causa de uma autoridade que é prioritária a ela, né, que é anterior a ela, né, e você usar esse texto para destruir essa autoridade. É isso, mas se tu Malboro tem alguma coisa a dizer a respeito disso? Existe autoridade real e formal. Quem ganhou a eleição na Venezuela? O oficial é uma coisa e a realidade é outra, não é isso? O Salete é um padre de verdade? O Papa reconhece ele como um Papa de verdade. Você vai receber a comunhão da mão do Lança-Leite? Sim. Essa sim, melado, inclusive, se for o caso. Aqui eu vou ter que te denunciar como herege, certo? Porque eu recebo. Eu recebo. Vou ter que te denunciar como herege. Porque essa heresia, ela já foi debatida, né? Tipo, nos primeiros séculos, já é a heresia donatista, né? A validade do sacramento não pode depender da idoneidade do padre. Se ela dependesse... Ele não é padre?
Ele não é padre. Ele não é padre. Como um casamento nulo. Ele não é padre. Ele entrou na igreja. Não sem intenção de ser padre. Ele já era ordenação dele. A ordenação dele foi feita. É inválida. É nula. Como um casamento de travesti. A ordenação dele é tão válida quanto um casamento de travesti. Um cara que já era comunista antes, porra. Esse cara não pode ser ordenado. A ordenação dele é nula. Não vale porra nenhuma. Você pode estar dizendo isso aí, certo? Não, ele era comunista antes, sim ou não? Com que idade ele se ordenou? O que ele fez antes da vida? Isso não pode se ordenar, a ordenação dele não vale porra nenhuma. Renato, a autoridade não é nem minha nem tua para dizer isso. Né? É ele que disse. Quando tu pega, Renato, veja só, calma. Tu sabe o que está no coração de cada padre tradicionalista que tu conhece? Não, não é isso? Então, tipo, só... Não sabe, né? Então, se a gente for ficar dependendo da sinceridade do padre, da idoneidade do padre, entendeu? A gente fudeu, a gente não ia ter mais sacramento. Tu acha que Jesus Cristo ia impedir que os filhos deles chegassem ao sacramento por causa de uma coisa porca e michuruca e efêmera como a idoneidade de uma porra de um padre? A questão não é a idoneidade do padre. O professor Olavo, ele é a validade da ordenação do cara. Não, é a validade da ordenação do cara. Batia muito nesse cara. Então, mas a validade da ordenação, se ela depender da idoneidade do cara e da sinceridade dele, tipo, fudeu. Entendeu? Não, porque negativo. O cara pode mentir, o cara pode ter aparência de tradicionalista e mentir também, entendeu? Então não pode depender disso. Veja, eu tô entendendo o que você tá dizendo, tipo, eu odeio o padre Lancelotti, tá ligado? Tipo, mas a justiça quem vai fazer com ele é Deus. Se ele deu um sacramento ali para um cara que se ajoelhou e que estava em estado de graça, aquele cara recebeu o corpo de Cristo. E isso é uma das coisas mais importantes, né? Da autoridade que Cristo instituiu na igreja, entendeu? Porque não é para a gente, né, fazer... tipo, essa autoridade ela não é dada para a gente, essa autoridade foi instituída para Cristo. Quem vai se ver com Cristo por ter ministrado os sacramentos, né, na hora de separar o joio do trigo é o padre Lança-Leite, entendeu? Aí ele tá fudido, entendeu? E a galera que caiu no erro junto com ele, que ele induziu ao erro, vai cada padre ruim desse que você tá falando, tipo, ele vai e arrasta a galera pro inferno com ele. Assim como um padre bom pode arrastar todo mundo, mas a gente não pode depender, né, tipo, da idoneidade de alguém, tipo, tá entendendo? Para dizer que aquele cara é padre ou não. Se a gente tem que confiar na ordenação. Se a ordenação foi feita, tipo, segundo os moldes formais, né, o sacramento que ele está fazendo ali é válido, entendeu? Tipo, e você não é culpado por isso, entendeu? Se eu estiver num lugar que não tem outra missa, a não ser de um padre da teologia da libertação, a minha obrigação ainda é ir a de lá e de tomar. Isso não sou eu que estou dizendo, isso é a autoridade da igreja, tá entendendo? Tipo, essa é... Porque, veja, quando começou ali essa discussão nos primeiros séculos, imagina a quantidade de doidão, de padre doidão que não tinha, tá entendendo? Fazendo todo tipo de coisa, que fazia ritual, não sei o que lá, entendeu? Imagina a quantidade de merda que não tinha na época. Então começou essa discussão, né? Que é a heresia, o Instituto Marlboro. Pode falar um pouco sobre a heresia dos donatistas, Instituto Marlboro? Só uma coisa, eu não estou falando sobre a intenção do cara. Eu estou falando sobre atos públicos do cara. Você não pode servir a dois senhores ao mesmo tempo. Você não pode servir a Deus e a Mamon. Quem é comunista, quem é filiado ao Partido Comunista, quem é comprometido, militante a grupo comunista... Mas ele nunca foi filiado ao Partido Comunista, esse é o problema. Tipo assim, se o cara chegou lá só para comer, se o cara tá dentro da igreja para comer, ele pode não ter uma intenção ruim, mas eu não tenho autoridade para dizer que eu não tenho como julgar o coração dele. Agora, na hora que o cara tem uma militância específica de serviço a Satanás e se ordena posteriormente, sem nunca se arrepender aos atos dele, é lógico que a ordenação é nula, porra. Esse cara é infiltrado, porra. Como é que você vai reconhecer o cara como autoridade espiritual? Não é assim. Quais são os critérios para uma ordenação válida? É porque, calma. Então, eu não porque para você ser considerado julgado... Não, calma, aqui a questão é porque é o seguinte, se a gente entenda que se eu pegar esse sentimento que você tem, que é um sentimento que eu compartilho, certo? Tipo, o padre Lança-Leite, eu não vou procurar receber comunhão dele, tá ligado? Você vai se confessar com ele? Se aconselhar com ele? Você vai se confessar? Se só tivesse ele ali, eu me confessaria com ele facilmente.
Facilmente. E a minha confissão com ele, tá ligado? Quanto mais profunda fosse a insinceridade dele, mais fundo ele ia terminar no Lago de Fogo. Eu preferia me confessar com meu pai, que tem autoridade espiritual sobre mim. Calma aí. Eu fui confessar esse fim de semana, o padre estava dormindo. Calma aí, vamos atentar. O padre estava roncando, eu confessando, cara, esses dias. Eu não sou padre, Ele roncando, eu tava ouvindo o ronco, cara. Renato, é porque você tá olhando para isso da maneira errada, você tá invertendo o negócio, tá entendendo? Tipo, você tem que olhar, tipo, isso é uma garantia que a igreja é uma mãe por fazer isso, tá entendendo? Por ela deixar que um filho de uma puta, de um pedófilo escroto, filho de uma puta comunista, tá entendendo? Tenha a capacidade de ouvir a sua confissão e ministrar o sacramento da... Em nome de Jesus? Sim. O fato dela... Persona Christi. É pior. Persona Christi. Esse cara tá indo pro inferno. Tem papa que tá no inferno. Tá entendendo? É isso. Agora, por eu ser um leigo... Dante não colocou um monte de papa no inferno? Nenhum de nós... Ele não deixou de... Ele não pegou e parou de se confessar porque ele achava que o padre fulano... Ele colocou um bispo lá, né? Ele colocou alguns papas, entendeu? Renato, digo mais que... Eu reconheço que os padres têm um papel... Têm e tiveram um papel fundamental. Até o Big Ben, as universidades... Os padres foram fundamentais, inclusive... Mas isso aí é em termos civilizacionais, eu não estou falando disso. Né? Agora, se eu fosse pegar em termos civilizacionais, o padre lança-leite ele teria que ser extirpado da vida agora, tá entendendo? Mas a gente não está falando em termos institucionais, a gente está falando do ministrar dos sacramentos, que tem a ver com a salvação da alma, que é um negócio infinitamente superior a qualquer governo do mundo. Se o mundo cair nas mãos dos comunistas, entendeu? E uma alma se salve e vá para o céu, essa alma que se salva vai para o céu, ela ainda vale mais do que todos esses potestados, entendeu? Perfeito, então, exatamente. Inclusive, Renato, mas é mais do que isso. Os caras meteram uma denúncia criminal, porque eu disse que a alma de uma criança valia mais do que todos os animais para Deus. Os caras meteram uma denúncia de apologia ao crime. Por quê? Não, eu disse, não é nem minha opinião. Para Deus. E me meteram uma denúncia de apologia ao crime. Caralho, te meteu uma denúncia por isso, foi. Não, apologia ao crime. Apologia ao maltrato. Eu tô querendo que não tenha hospital veterinário. Isso é apologia ao maltrato de animais. Todos os animais do mundo não valem uma alma de uma criança. Isso não é nem o poste mijando no cachorro, é o policial pegando o cachorro e batendo no cara. Vocês estão me ouvindo aqui? Vocês estão me ouvindo? Você concorda que a salvação fora da igreja, né? Estou ouvindo, Miorim. Você concorda que... Renato, até a igreja de Canalha, até a igreja de Macedo, tem pessoas salvas, né? Mas, Renato... Com boa intenção ali, ou não? Renato. Se elas estão salvas, elas estão dentro da igreja. Entendeu? Mas, Renato, o cara que ainda mais... O cara que tá embaixo do caminhão que entrega lá, ele não quer saber qual a denominação. Eu acho que o cara rezou o Pai Nosso. Tudo bem. Renato, Ninguém tá falando disso. Por exemplo, você pode, tipo, o batismo, por exemplo, é um negócio bastante amplo. Tipo, tem uma permissividade muito grande para quem pode batizar ou não, né? Até porque você tá ali, tipo, sei lá, uma criança digamos, você chegou ali, tem uma criança, você teve um caso de uma criança num para-brisa. No para-brisa, né? Você, Renato, 38 pode pegar, tipo, uma água, tipo, e se alinhar à intenção da igreja, dizer, tipo, eu te batizo em nome de Jesus a vida dessa criança. Exato. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Usar essa forma, tá entendendo? Renato. Tem um batismo válido. Mas, por favor. Mas é uma coisa até mais específica, Renato. Veja como são as coisas. O padre, quando está no ato da comunhão, ele está em persona Cristo. Ele está, tal como a pessoa de Cristo, ali naquele momento... e distribuindo o corpo e o sangue de Nosso Senhor. O padre Júlio Lancelotti se celebra a missa até o dia que sua ordenação não seja considerada válida, ele está distribuindo o corpo e sangue de Nosso Senhor Jesus Cristo para todos aqueles que estão em sua frente. Esse ato, a transformação... Mas eu acho que o que Renato estava falando era justamente a ordenação, não é isso? Exatamente. Eu não sei quem é o Lancelotti. Eu sei que é o ordenação. Então, quais são os critérios para se ordenar um padre? Alguém consegue esclarecer? Você precisa ser batizado? O que mais? A questão é a mesma coisa do casamento. A intenção do casamento, a intenção de fraude prévia, anula o casamento. A intenção de fraude prévia da ordenação... Mas aí não é casamento, né? Isso mas, é lógico. Mas não tem intenção de Deus. Mas Renato, para haver o reconhecimento de nulidade, o padre não tem que dar a sentença?
formalmente, para mim, já está reconhecido. No meu coração já é reconhecido. Para mim não é. Aí a gente precisa perguntar. Então você vai dizer que Maduro ganhou a eleição, pronto, que a porra é oficial. Aí a gente precisa perguntar aqui, Lutero, você, no dia de hoje... Tá feliz pra caralho. Tá feliz pra caralho. Eu acho que ele tá feliz pra caralho.